Olá, amigos, olá, amigas aqui deste Facebook. Aqui é Jânio Ribeiro falando, Jânio Ribeiro da TV Poesia aí no YouTube. Se inscrevam lá na TV Poesia, deixem lá os seus comentários. Bom, hoje eu prometi, vou falar aqui sobre o acidente envolvendo a Marília Mendonça, a cantora sertaneja de Goiás. Infelizmente, na sexta-feira, por volta das 17 horas, o Brasil recebia, através do WhatsApp, as informações de que uma aeronave de pequeno porte havia caído em Caratinga, interior de Minas Gerais, com a cantora Marília Mendonça. No início, inclusive, falavam-se em feridos e outros falavam-se que a cantora havia sobrevivido. Muitas pessoas até comemoraram, obviamente, a sobrevivência da cantora. Infelizmente, era uma notícia falsa, era uma mentira ou uma desinformação. O que é muito triste, porque os fãs, as pessoas no geral, gostariam de acreditar na notícia de que ela havia sobrevivido. Mas não foi esse o fato, infelizmente. Então, na própria sexta-feira, logo em seguida, o noticiário já trazia ali confirmando a morte da cantora de 26 anos, Marília Mendonça, mais 4 pessoas. Seu produtor, o seu tio e o piloto e o copiloto. O que eu queria ressaltar aqui nesse vídeo? Primeiro eu quero dizer para vocês que a aviação, o transporte aéreo, é um dos transportes mais seguros do mundo. Ele só perde para o elevador. Isso são dados de pesquisas. Quero dizer também que todo acidente, e principalmente os acidentes aéreos, eles são organizacionais. É o James Rison, um psicólogo inglês, que trouxe para a aviação esse conceito do acidente organizacional. O que vem a ser esse conceito do acidente organizacional? Esse conceito descreve que todo acidente ele ocorre devido a vários fatores contribuintes, várias causas que se unem num determinado momento, provocando o acidente. O James Rison fala que é o encontro de condições latentes, ou seja, condições pré-existentes, mas muitas vezes ignoradas, muitas vezes não observadas, muitas vezes não vistas a olhos nus. Essas condições pré-existentes encontram, num determinado momento, uma falha ativa. E aí junta tudo isso, afunila como um queijo suíço, onde esses vários buracos eles se perfilam, provocando o acidente que James Rison chama de acidente organizacional. No caso da cantora Marília Mendonça e das 4 pessoas que estavam presentes, boa tarde aí ao seu Orail da Silva, muitas notícias já circulam aí na mídia, já circulam aí nos jornais, falando as causas do acidente. O fato é que o órgão que vai investigar e que já começou o processo investigatório para desvendar as causas é o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes. CENIPA, que é ligado à Força Aérea, a FAB, a Força Aérea Brasileira, e é ligado à aeronáutica. E isso para fins preventivos. Então, o CENIPA fará toda uma investigação, ouvirá testemunhas, irá entrevistar os donos
da empresa, da PEC, irá verificar as condições da aeronave, as condições documentais, as condições materiais, vai recolher, está sendo retirado nesse momento lá a aeronave, então eles vão investigar para ver se houve ali falha no motor. Neste caso, por ser uma aeronave de pequeno porte, ela não tem a famosa caixa preta, mas eles vão conseguir algumas informações lá através de GPS, através de toda a tecnologia que existe hoje. Vão pegar as últimas conversas do piloto com a torre de controle, com tráfego aéreo. E então, muito boa tarde aí ao seu Valdir, Minute Bobeira do Ser Humano. Então eles vão investigar tudo isso. Os fatores humanos também, né? Grande abraço aí, Filé Almeida, meu amigo Jânio, bom domingo. Vão investigar também os fatores humanos, então vão saber qual era o histórico daqueles dois pilotos, do piloto e do copiloto, como que era a jornada de trabalho deles, era uma jornada exaustiva, não era? Quais foram as publicações aeronáuticas que foram feitas em relação ao obstáculos, às torres de alta tensão, como é que era ali, como é que quais são os riscos ali daquele aeródromo. Então o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, ele fará toda essa investigação. E é ele que emitirá as causas. Normalmente não é uma única causa. Normalmente são várias causas. Não vamos dizer aqui, a causa era a torre de alta tensão onde o piloto bateu nela. Não, não pode ser essa causa. Sabe por que não pode ser essa única causa? Porque tem milhões de torres de alta tensão no Brasil. Se essa fosse uma causa única e ela fosse responsável unicamente por provocar o acidente, todos os dias nós teríamos acidentes aéreos no Brasil, porque existe uma série de torres. Então, somente a torre de alta tensão não explica. Vai ter que ter outros fatores combinados. Mas quem vai definir isso é o processo investigatório do CENIPA. A Justiça, a polícia, no caso aqui de Caratinga, vai ser a Polícia Civil, mas em alguns casos, como no caso do Teori Zavascki, ex-ministro do STF, foi a Polícia Federal, eles abrem um processo também de investigação para apurar causas criminais, para apurar se houve aí dolo ou culpa. Então, neste caso, é investigado a empresa para ver se realmente o combustível era o determinado, se não houve nenhum tipo de sabotagem e esse tipo de coisa. Mas o fato é, existem os órgãos do Brasil, no caso da aviação, eles funcionam, eles apontam aí as causas, como apontaram no caso de Congonhas, quando houve aquele acidente aéreo, a mídia falou muito que era as ranhuras, que era o groove na pista, lá de Congonhas. Quando o CENIPA fez a investigação e emitiu um relatório de quase 300 páginas, ele concluiu que as ranhuras ali, o groove, não foi o fator predominante. O fator predominante é que um dos motores, naquele caso da TAM, lá em Congonhas, um dos motores estava com um problema e na hora que a aeronave desceu, esse motor que deveria frear, ajudar a frear a aeronave, ele continuou seguindo, ele continuou forçando, ele continuou potencializando para a aeronave subir de novo. Então o piloto teve duas forças ali, uma pedindo pare a aeronave, força do motor, um motor dizendo pare, que é o reverso dele, pare, e o outro motor dizendo suba de novo. Então concluiu-se que houve ali um problema técnico do motor, um problema ali do piloto, dos pilotos, o gerenciamento ali da cabine dos pilotos com a tecnologia. Esses foram os fatores predominantes, dentre outros,
que o CENIPA apurou. Não foi a ranhura, como a mídia logo falou. Então, neste caso, há várias várias versões sendo aí colocadas, mas vamos aguardar as investigações do CENIPA, do Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aéreos. Dito isso, o que eu queria refletir com vocês é que o James Rison traz lá a questão do acidente organizacional, dizendo que todo acidente pode ser evitado. Todo acidente pode ser evitado. Então, se as empresas, que todo acidente, como James Rison fala, é organizacional. Então, as empresas devem ter o quê? Devem ter controle, devem ter formas de fazer gestão dos riscos. Como é que nós fazemos gestão dos riscos? Identificando os perigos e gerenciando corretamente os riscos. Então, deve ser gerenciado os riscos. Seu Valdir está dizendo, se não for sabotagem, é competência incompleta de um piloto. Então, seu Valdir, é complicado falar de incompetência do piloto, porque assim, nós não sabemos realmente a motivação. Então, o que levou o piloto a tomar uma decisão ou outra decisão? Em que se baseia a decisão do piloto? Aquele piloto estava com jornadas exaustivas ou não estava? Qual era a condição daquele piloto? Então, tudo isso, há casos de acidentes aéreos que a empresa obriga o piloto a pilotar mais horas do que ele deveria. Há casos de piloto inexperientes para aquele tipo de aeronave. O Filé está dizendo aqui, Jânio, o caso que a torre regular estava no nível da cabeceira onde o avião fez o alinhamento de descida e não tem as bolas laranja de identificação, tornando invisível para quem não conhece o aeroporto. Torna-se uma roleta russa. De fato, Filé Almeida, isso é o que a mídia está falando, mas o que ocorre? Tá um jogo já de empurra-empurra aí, porque a CEMIG, que é a companhia de energia aqui de Minas Gerais, ela fala que aquela torre de alta tensão não estava na área ali, na zona de proteção do aeródromo. Se for verdade o que a CEMIG está dizendo, não haveria obrigatoriedade de ter ali a bola laranja, que são os marcadores ali para delimitar, para mostrar que há um obstáculo. Isso normalmente existe aí, a lei realmente fala disso, de zona de obstáculos e que tem que ser colocado em caixas d'água. Isso é fato, a legislação, mas não se sabe. Existe um jogo agora, a CEMIG fala que não. Há uma publicação aérea, que nós chamamos aí de publicação de notificações, de publicações aéreas, falando da existência de um obstáculo lá. Então o piloto, antes de sair, ele lê essa publicação aérea e ele saberia, no caso, que haveria um obstáculo nas proximidades do aeroporto. Aí normalmente as cartas aéreas, elas vão descrever como é que o piloto vai fazer para descer. Então pense bem em Santos Dumont. Santos Dumont, existe um obstáculo próximo lá da descida, que é o morro, o próprio morro ali do Pão de Açúcar. Mas eu tenho procedimentos lá, as quais os pilotos têm conhecimento da existência desse obstáculo do Pão de Açúcar, e o piloto faz as manobras, faz todo o procedimento ali para descer com segurança, mesmo havendo o obstáculo. Então é por isso que eu digo que as torres, a alta tensão, ela pode ser um dos fatores, sim, mas com certeza não será o único. Não é só esse fator que explicará o acidente, serão outros fatores aí que serão elencados. E digo isso para dizer que todo acidente ele pode ser evitado, desde que haja
um devido gerenciamento do risco. Quem é que faz o gerenciamento dos riscos? As empresas. As empresas devem o tempo todo monitorar a gestão aí, no caso da aviação, para identificar perigos e gerenciar os riscos. É sabido, por exemplo, que boa parte dos aeroportos mineiros, dos pequenos aeroportos, eles têm condições precárias. Tem pessoas que relatam que muitas vezes foi descer num determinado aeroporto do interior de Minas Gerais e precisou esperar alguém ir lá espantar as vacas que estavam dentro do aeroporto, configurando ali um objeto estranho na área de descida, para poder descer. Outras vezes as pessoas relatam que precisava descer à noite e não tinha lá o farol, precisou um carro ir lá para poder iluminar, coisas do tipo. Então é sabido disso. É sabido que o aeroporto de Caratinga não é, né, o aeroporto onde a pequena aeronave descia, não é um super aeroporto, não é um aeroporto top. Mas ainda assim é importante que os pilotos tenham conhecimento dessas dificuldades e possam agir aí para evitar os acidentes. Deixa eu ler aqui os comentários. Minuto de bobeira do ser humano, falou aqui o seu Valdir. Meu amigo Jânio, bom domingo. Se não for sabotagem e incompetência, que eu já respondi. Vamos ver aqui. Vamos ver. Mazé Silva, bom domingo aí a Mazé. Que normalmente quem escreve aqui pelo Mazé Silva é o Ronaldo Tauá, mas grande abraço para Mazé e para o Ronaldo. Ele diz detalhadamente o que aconteceu lá. Filé Almeida ouviu o relato de um piloto daquela cidade que voa diariamente naquele aeroporto. Ah, tá, esse relato que você escreveu aí em cima, né, Filé, que ele fala que tá irregular. Então ele diz que está irregular aquelas torres que elas deveriam ter a demarcação laranja. Então aí é responsabilidade aí da CEMIG e da administração local do aeroporto e da própria ANAC que permitiu esse tipo de coisa. Filé Almeida, você está correto, o Valdir está falando. Se é um piloto que não conhece a área, portanto fica difícil ter um diagnóstico. Meu amigo Jânio, bom dia. Exatamente. Ocorre que o piloto ele tem por obrigação ler a carta aérea, né? Então ele saberia lá na publicação que circula também pelas redes sociais, existe lá o detalhamento de que em tal latitude, longitude existe lá um obstáculo, existe torres de alta tensão. Aí por que ele não viu essa torre? A visibilidade não estava muito boa, o tempo estava nublado, não estava, o piloto tem problema de vista e não foi apurado, enfim, vejam que tem várias possibilidades e o que eu quero dizer para vocês, não vai ser uma única causa, será a junção de várias causas. O fato é que todo acidente pode e deve ser evitado. Para isso, eu tenho que ter investimentos. Para isso, eu tenho que ter pessoas. Eu tenho que ter procedimentos. E muitas vezes, a ganância, o capitalismo, impede que haja os devidos investimentos na segurança. Na segurança, no caso, operacional. Então, se era a falta de uma sinalização, quanto custaria essa sinalização? Muito menos do que a vida da Marília Mendonça e das 4 pessoas que estavam lá dentro. Muito menos. Se houve ali falta de um treinamento específico para o piloto, quanto custaria isso? Se houve falta de supervisionar um procedimento ali, do piloto de fazer um briefing antes, quanto custaria isso? Então,
há todo um processo de gerenciamento de risco que deve ser feito e muitas vezes não é feito devidamente. E isso gera a consequência que é o acidente. Um acidente que deveria, como muitos outros, ter sido evitado. Então, fica essa mensagem aí. Infelizmente, o Brasil sofre, o Brasil chora, não só por isso, mas no momento aí em que nós temos 610 mil mortes devido à Covid, devido a atitudes negacionistas. Não vou aqui enumerar, não é o momento aqui dessa reflexão, mas o que eu queria dizer é lamentar profundamente, transmitir os meus sentimentos a todos os fãs, a família da Marília Mendonça e dos demais presentes ali, do piloto, do copiloto, do seu tio e do seu produtor cultural. Dizer também que no Brasil, Filé Almeida, você é um produtor cultural, tem muitos, e que precisam também viajar e muitas vezes, devido às agendas cheias, o que resta é o transporte, esse transporte em aeronaves de pequeno porte. É fundamental, e aí é lógico que o CENIPA vai fazer todas essas investigações, mas é fundamental que a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que as prefeituras locais reforcem, tanto nas empresas de aeronaves de pequeno porte, quanto nos pequenos aeroportos. Ocorre que muitas vezes, vejam que muitas vezes quando você exige uma obrigação legal, muitas vezes vem o governo, vem o presidente falar que é mimimi. Ah, essa regra aí é mimimi, vai custar não sei quanto, vai encarecer aqui o negócio. E muitas vezes são essas atitudes, esses comportamentos anticientíficos, antiprevenção, antissegurança, que são fatores que lá na frente irão contribuir para que haja um acidente. Alexandre José da Rosa, Sobradinho, Rio Grande do Sul. Aí, muitos dizem, só no Brasil que há essa série de exigência, que para ter um aeroporto precisa disso, que para ter a navegação aérea segura precisa daquilo, só no Brasil que exige tudo isso. Mentira! Mentira! Eu tive a oportunidade de conhecer a Suíça. E eu passava por uma rodovia na Suíça e eu percebi várias barreiras. Chegando em São Paulo, indo pela não sei se é a Bandeirante ali, também quando chega em São Paulo tem, mas é um pequeno trecho só. Lá era todo um trecho de barreiras de placas de concreto. E eu perguntei para a colega que estava conosco, porque eu via uma ou outra casinha assim, era um passo com aquelas algumas vacas assim. E eu perguntei, para que essas barreiras? É para proteger no caso de nevar, de cair neve, para invadir aqui a pista? Ela, não, Jânio. Não, senhor Jânio. Essas barreiras aí é para que não cause ruídos. Eu perguntei, mas ruídos onde? Aí ela apontou, tá vendo? Lá em cima do morro tem 3 casinhas. Eu falei, então eles tiveram que colocar muros de contenção, muros de placas de concreto. Boa tarde aí, a Maria Antunes. Boa tarde, companheira. Eles tiveram que colocar placas de concreto em toda essa extensão para que não cause ruídos lá naquelas casinhas? Sim, exatamente. Então vejam, há muitas legislações protetivas, legislações preventivas, legislações que protegem o ser humano, que protegem a vida, que são internacionais, que ocorrem em todo lugar do mundo. Quem assiste aqueles programas, a minha esposa gosta de assistir aqueles programas de mãos à obras, que são de construção de casas, de destruição, demolição de casas lá no Canadá. Lá mostra que toda vez que o cara
está destruindo a casa e encontra uma telha, alguma coisa de amianto, imediatamente ele avisa a prefeitura local, vem todo um pessoal para fazer um estudo para retirar aquele amianto. Então as regras que muitos dizem que são burocráticas, elas existem no mundo inteiro, existem para proteger a vida humana, para proteger o ser humano, para garantir a segurança. Então vejam, né? Não estou dizendo aqui que é, mas se for, né? Se for a falta dessas bolas laranjas, a falta de uma regulamentação, a falta de uma melhor estrutura, quanto custa tudo isso? Isso nós estamos falando aqui na aviação, mas e nos feriados prolongados? O número de acidentes de trânsitos que existem. Houve, inclusive, acidentes de trânsito na semana passada que mataram aí famílias inteiras, 8, 10 pessoas. Todos esses acidentes podem ser evitados se houver um devido gerenciamento, se houver fiscalização, se houver monitoramento, se houver treinamento, se houver cultura preventiva. Agora, como é que nós falamos em cultura preventiva se com 610 mil mortos no Brasil a gente ainda vê pessoas que não estão nem aí para o uso de máscara? Como é que nós vamos falar de cultura preventiva, de cultura de prevenção? Então é isso, a ideia do vídeo de hoje era fazer essa discussão sobre a importância da prevenção, a importância de que todo acidente deve ser evitado, havendo gestão de riscos aí. O acidente com a Marília Mendonça e o seu staff aí, os dois pilotos e o seu staff cultural aí, o seu produtor e o seu tio poderiam ter sido evitado, e eu penso que o Brasil deve tanto a 610 mil mortes devido à Covid, quanto a que vitimou vários artistas também, como o artistas aí como Tarcísio Meira, né, e muitos outros, Aldir Blanc, e agora esse acidente aéreo, e dizer que é preciso falar e fazer muitas ações em relação à prevenção. Cobrar das autoridades, mas cobrar também de todos nós aí, as ações em relação à prevenção. Todos nós podemos fazer a nossa parte. Então, se você vê alguma coisa que não está correto, você tem que fazer aí toda a denúncia, fazer aí o relato de prevenção. A ANAC, por exemplo, tem relato de prevenção. Então, se você mora numa cidade pequena, sabe que no aeroporto aí tem alguma irregularidade, tem alguma torre de alta tensão, você tem por obrigação fazer o RELPREV, o relato de prevenção, junto à ANAC. O Alexandre José da Roça está falando verdade. A Mazé Silva, boa tarde, companheiro. Sou Mazé Silva, esposo do Ronaldo Carlos de Itauá, curtindo nesse calorzão. Tá calor aí, tá calor aqui em Minas Gerais também. Mazé Silva, grande abraço aí. Bom, pessoal, agradeço aí todos que estiveram comigo ao vivo aqui. Fizemos aí uma boa discussão e vou me despedindo de vocês. Bom domingo a todos e dizer isso para vocês que lamento muito meus sentimentos aí a todos e todas, e dizer que tanto em relação à Covid quanto em relação ao acidente organizacional, ao acidente aéreo, os acidentes devem e podem ser evitados. Neste caso, deveria ter sido evitado, infelizmente não foi. O CENIPA vai fazer a investigação, vai trazer as causas desse acidente e esperamos que as autoridades tomem providência no sentido de garantir o Brasil é um país muito seguro, viu, em relação à aviação. Não tenham medo de voar. O Brasil é um país seguro em relação ao mundo. Nós temos boas taxas aí de segurança, mas é preciso continuar sendo um país seguro em relação a isso.
né? E para isso depende muito aí das nossas autoridades e de todos nós exigirmos aí apurações rigorosas em relação a isso. Valdir Pereira, importante esse tema, obrigado companheiro Jânio pelo espaço e abordagem, tamo junto. Eu que agradeço aí, Valdir Pereira, pela participação aí. O senhor também não sei se o senhor também é caminhoneiro, né? Então os caminhoneiros sofrem muito nas estradas também aí, devido à falta de regulamentação, devido à falta de monitoramento, falta de condições às vezes das estradas, jornadas, né, muitas vezes exaustivas aí que os caminhoneiros têm que passar. Muitas vezes o caminhoneiro não pode parar porque não tem um local para ele parar para fazer ali o pernoite. Então muitas vezes existem essas situações aí. E mando um abraço lá para o companheiro Agostinho Marian. Hoje mesmo eu ouvi lá no YouTube dele lá a sanfona e ele cantando aquela música na sanfona, As Mocinhas da Cidade. Grande abraço, pessoal. Valeu, bom domingo a todos. Nossos sentimentos aí, que Marília Mendonça e as vítimas desse acidente possam ser lembradas aí com prevenção, evitando que novos acidentes desse tipo ocorram no Brasil e no mundo. Grande abraço, boa tarde aí a todos e todas.